tempo de reavivamento. Quando só as lágrimas não são suficientes. Só chorar não adianta. Amém? Tem coisas que não adianta só chorar. Tem coisas que não adianta a gente só se lamentar. Precisa de algo mais. A arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. E toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentro de si os Balaíns e as Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e as derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos o nome nessa noite aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu até agora e por tudo que ainda acontecerá. Usa-me para o louvor da tua glória, para aqueles que aqui estão, para aqueles que ainda, Senhor, estão por vir. Talvez chegue mais alguém que o Senhor está mostrando aqui. Usa-me para aqueles que estão pela internet. Usa, meu Deus, para qualquer um daqueles que precisem dessa palavra. Que esta palavra seja semente a corações, em nome de Jesus, e que nosso coração seja boa terra. Eu repreendo todo empecilho, toda perturbação, toda preocupação, toda instabilidade. Sai desse lugar, e que só a tua palavra se manifeste, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Queridos, escute. A Bíblia diz aqui que o povo de Israel está clamando. O povo de Deus está clamando. A arca do Senhor, ela está há 20 anos aqui. Chegou quem era para chegar. A arca do Senhor está há 20 anos aqui. Às vezes Deus mostra as coisas, eu não sei nem porque eu falo, né? Em Kiriat Jearim.
antes de estar aqui em Kiriat Jearim, ela foi levada pelos filisteus. A arca do Senhor passa 7 meses na terra dos filisteus. A arca foi colocada lá junto com o Deus dos filisteus, junto aos pés de Dagom. No outro dia, a estátua, a imagem de Dagom estava com as pernas quebradas. Ela vai passar 7 meses lá com os filisteus. Os filisteus não vão aguentar a presença da arca do Senhor, e eles vão enviar a arca. Depois de 7 meses, a arca vai para uma cidade chamada Bet-Semes. Quando ela chega lá em Bet-Semes, os filisteus vão mandar com ouro, com vacas de ouro, vão mandar com tumores de prata. Eles vão abrir a arca, e quando eles vão abrir a arca, a Bíblia diz que vai haver uma grande morte no meio do povo, porque eles abriram a arca do Senhor, e eles vão perceber que ali não era para a arca ficar, e aí eles vão empurrar a arca vai peregrinando, sai de Israel, tomada pelos filisteus, depois ela é encaminhada para Bet-Semes, depois ela vai para Kiriat Jearim. E aí aqui em Kiriat Jearim, ela vai ficar por 20 anos aqui. Ou seja, ela sai, ela é tomada, saqueada de Israel, ela vai para os filisteus, vai para Bet-Semes, depois vai para essa cidade, e ali ela está 20 anos. E o povo de Israel, aqui, sem a arca que simbolizava a presença de Deus, a arca que durante muito tempo trouxe vitória ao povo de Israel. E eles estão aqui há 20 anos sem a arca. E agora, a Bíblia vai falar aqui em 1 Samuel capítulo 7, que eles estão clamando. Eles estão clamando a quem? Eles estão clamando a Deus. Então o povo aqui está clamando pelo Senhor, mas eles estão sem a arca. Eles estão clamando ao Senhor, e a arca está onde? Por 20 anos em Kiriat Jearim. Não adianta um clamor vazio sem a presença. Não adianta clamar a um Deus que muitas vezes nós sabemos que Ele tem que estar em nós e não distante. O povo sabia onde a arca estava, mas mesmo assim clamava no vazio. Eles sabiam que para ter a presença de Deus, eles precisavam da arca. A arca simbolizava isso. Mas eles estão chorando. A Bíblia diz aqui que eles estão clamando, chorando. Então, há momentos na história da nossa vida que só chorar não adianta. É necessário que a gente tenha atitude. É necessário que a gente tenha um comportamento de buscar a presença de Deus, de buscar de fato trazer Deus para nós, e não somente lamentarmos, chorarmos, clamarmos. Deus quer muito mais do que choro, Deus quer presença. Entenda isso. Deus quer muito mais. Nós temos chorado muitas vezes por conta de tudo isso que tem vivido, por conta de pandemia e tantas outras coisas, mas Deus não quer só choro. Não adianta chorar pelas almas que se perdem, não adianta chorar pelas pessoas que morrem, só isso não adianta. É tristeza, bispo, é choro, é lamento, mas Deus quer muito mais. Deus quer presença. Olha, escute uma coisa: troque todo o choro, toda a tristeza nessa noite pela presença. Troque tudo isso para buscar a presença, em vez de muitas vezes a gente ficar se lamentando, chorando, reclamando por tudo que nós temos vivido. É muito melhor a gente buscar a presença. Deixa tudo de lado e passe a buscar a presença. O povo aqui de Israel, ele está murmurando, lamentando, chorando, mas você não vai ver em nenhum momento esse povo se preocupando em trazer a arca de volta. Note uma coisa, preste atenção: a arca não está em Kiriat Jearim porque eles estão com a arca e porque eles não querem devolver a arca. Não, simplesmente a arca está lá. Não há porquê a arca está lá. Porque se o povo tivesse ido até lá buscar a arca, eles estariam com a arca. Mas aqui a passagem é clara. Por quê? O que vai dizer? Eles vão clamar a Samuel, e Samuel vai dizer assim: ó, o problema maior
é que vocês precisam tirar os deuses com D minúsculo que vocês estão servindo. Eles estão clamando ao Senhor, mas estão servindo a outros deuses. O que pode derrubar qualquer outro tipo de idolatria na minha vida é a presença do Senhor. Deus não compartilha. Deus não compartilha. Então eu preciso da presença. O povo aqui, ele está chorando pelo que está vivendo, mas eles estão servindo e acreditando em outros deuses. E quando eu falo de Deus, não estou falando simplesmente de Deus de estátua, de imagem, porque tem muita gente que serve a outros deuses. Deus muitas vezes do dinheiro, Deus muitas vezes do prazer, Deus muitas vezes das coisas materiais, das coisas mundanas, preso, amarrado a essas coisas materiais desse mundo, e muitas vezes nós deixamos Deus de lado. E sabe de uma coisa, o Samuel vai ensinar algumas coisas aqui, é que se você precisa viver um novo tempo de avivamento na tua vida, ele diz assim, então vocês têm que tirar tudo que vocês têm. E ele começa a dizer assim, no versículo 5, olha só, diz Samuel, então vocês precisam congregar todo Israel. Primeiro, unidade. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É incrível como nós estamos vivendo um tempo e todo dia é falado assim, distanciamento. Você tem que estar sozinho, você não pode estar com ninguém, você tem que estar separado, você não sei o que, olha isso, você não pode chegar perto, você não pode pôr a mão, você não pode encostar. Eu entendo, tem que ter prudência, cautela, cuidado, tudo isso, mas tudo isso que nós estamos vivendo, a gente precisa ter cuidado, porque as pessoas estão se isolando, e espiritualmente também se isolando, e é bem claro, que ninguém vive isolado, é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção, é na unidade, é no compromisso um com o outro, é no compromisso de oração, de intercessão, de busca. Samuel vai dizer assim, junta todo o Israel, vamos todo mundo congregar. As pessoas não estão congregando mais. Nossa, muitas vezes queremos viver um tempo de avivamento. De repente, com a pandemia eu fiquei frio, eu fiquei fria. De repente eu já não consigo mais orar, eu já não consigo mais jejuar, eu não consigo mais falar com Deus. Parece que a igreja está gelada, as pessoas estão geladas. É porque muitas vezes, irmão, nós não estamos congregando, nós estamos se juntando. É na congregação que Deus ordena a bênção, é na união. E parece que muitas vezes essa máscara nos deixou frios, gelados. A gente entra muitas vezes, aí você olha, as pessoas parecem que não têm. Irmão, escuta uma coisa, o que você não pode perder é a comunhão com o seu irmão. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado aí. Se você não pode tirar a máscara, você não pode, mas você pode dar um sorriso com os olhos para ele, um sorriso de alegria. Os olhos falam. As pessoas nessa pandemia aprenderam a falar com os olhos. Então fale com ele, fale com ela, dá um sorriso com os olhos aí, de alguém que tem comunhão. Samuel falou assim, o primeiro passo é congregar, é se unir. O povo está aqui vivendo isso porque não está congregado, porque não está unido. Segunda coisa, olha só, e depois disso, junta todo mundo, congrega todo mundo lá, e depois tira tudo que vocês têm de errado. E o povo vai se juntar e vai dizer, não vai dizer? Vai. No versículo 6, eles se juntaram, jejuaram e falaram assim, pecamos. Sabe qual é a maior dificuldade de um crente? É ele falar que pecou. É incrível como o crente não peca. A maior dificuldade de um homem e de uma mulher é a confissão dos pecados. É dizer que errou. Às vezes a gente parece que é meio uma ostra blindada, né?
Pega aquelas ostrinhas na praia assim, ó, vai tentar abrir ela. Nossa, é uma dificuldade. Por quê? As pessoas estão fechadas nelas mesmas. É comum. As pessoas se fecham. As pessoas se fecham para elas mesmas, se fecham para as outras pessoas, se fecham. As pessoas não conseguem mais se abrir. As pessoas não conseguem mais ouvir uma outra. As pessoas não conseguem mais entender a situação da outra. Ficamos frios. Sabe? A pandemia, fulano morreu. É mesmo? Morreu? Vou dizer para você, eu cheguei aqui na igreja meia hora atrás, alguém mandou uma mensagem para mim, falando assim, ó, tal pessoa morreu. Mas eu fico percebendo, entendendo que as pessoas, elas, morreu mais um, tá bom. A gente começa a ficar frio e a gente começa a achar tudo natural, tudo normal. E aí quando a gente começa a achar tudo normal para o outro, a gente começa a achar tudo normal para a gente também. A gente começa a andar na rua e a gente olha para aquelas pessoas que estão na rua. Ela está na rua, é normal ela estar na rua. A pessoa não tem uma casa, é normal ela não ter uma casa. A pessoa está passando fome, é normal ela estar passando fome. A pessoa não tem algo para comer, é normal ela não ter algo para comer. Qual é o nosso comportamento quando alguém chega para nós, você está lá de carro e alguém bate na porta do seu carro e fala assim, você poderia me arrumar R$2 para mim comer um lanche? Qual é o seu comportamento quando alguém faz isso com você? Quando você está andando lá na rua, aí vem aquela pessoa, né? O pastor estava falando ontem aqui, né? Ele até falou assim, que o pessoal pensa que missionário já tem que abraçar alguém que está fedido, né? Sabe? Qual é o seu comportamento quando vem alguém assim, sabe? Muitas vezes maltrapilho, surrado. Aí muitos falam assim, não, eu não vou dar um dinheiro para ele, porque senão ele vai usar droga. E a gente muitas vezes, sabe o que é isso? É uma desculpa que a gente muitas vezes usa. Quando as pessoas pedem alguma coisa para você, você ajuda sim ou não? Às vezes a gente está fechado na gente mesmo, a gente já não tem mais essa compreensão de ajudar. Mas foi a coisa que Jesus mais fez, foi ajudar as pessoas, independente daqueles que procuravam Ele. Ontem nós estávamos lá em São Paulo, e aí nós estávamos fomos procurar um sapato para comprar para o Rafael. Aí nós estávamos saindo da loja, veio um rapaz e falou assim, você não arruma um chinelo para mim? E eu confesso que antes, eu nem falei nada disso para você. Eu estava de chinelo, mas se eu desse meu chinelo, como é que ia ser, né? Porque eu ia dar meu chinelo para ele e eu ia ficar descalço. Ali no Bom Retiro. Aí, nós perguntamos na loja, só que na loja só tinha chinelo. Aquele chinelo nem ia dar para ele. Aí nós saímos de lá. Ele saiu também. A gente ia indo para o carro, aí o Espírito Santo falou, bom, vamos lá comprar um chinelo para ele, né? Falou para a pastora, falei, tá bom, vamos atrás do chinelo. Aí nós fomos atrás do chinelo, o rapaz pediu um chinelo. Eu falei para ele, fica aí que nós vamos comprar um chinelo. Ele sentado no chão. O rapaz devia ter o quê? Uns 25 anos no máximo, né? Aí nós fomos no primeiro mercado, não tinha o chinelo. Não podia vir embora, eu tentei comprar o chinelo, não tinha o chinelo. Aí saímos do primeiro mercado, não tem chinelo. Aí nisso começou a chover. Pronto, não tinha o chinelo, começou a chover. Deus sabe do meu coração. Eu podia entrar no carro, a gente podia entrar no carro e ir embora. Aí fomos no segundo mercado. Vai naquele ali que tem. Fomos todo contentes no segundo mercado, né? Não tem o chinelo. E a chuva, né? Falei, meu Deus, agora vamos achar o chinelo no terceiro mercado. Aí, depois de mais de meia hora, aí vem nós com o chinelo. Aí quando nós chegamos na porta do lugar que eu tinha, falei para ele, fica aí, que eu vou trazer o chinelo. Quando nós chegamos na porta, ele não estava lá. Falei, eita, agora, eita Jesus. A gente olha lá embaixo na rua, vem ele correndo. Por quê? O
porque eu entendi, o Espírito Santo falou comigo naquela hora, porque ele não acreditou que a gente ia voltar com o chinelo. Na verdade foi isso. Acho que tanta gente já fala, engana e diz que vai fazer e não faz, que ele não acreditou que a gente voltaria com o chinelo. Começou a chover, né? Falei, a pastora molhou todo o cabelo dela, chegou em casa, teve que lavar o cabelo, e trouxemos o chinelo para ele, sabe? Ele não tinha um chinelo, ele não pediu dinheiro, não pediu nada, ele pediu um chinelo, porque ele estava descalço. Dava para ver que ele já andava há muito tempo descalço. Mas isso tudo, sabe, isso é para honra e glória do Senhor. Por que eu estou contando isso? Para nós isso é normal, né? Isso é normal. É a gente não perder, sabe, essa sensibilidade, irmão. A mesma sensibilidade que nós temos com o nosso irmão, temos que ter com Deus também, com nós. Isso não me engrandece, não engrandece a bispa, não, sabe? Porque é uma coisa, aquele rapaz me conhece, não me conhece, sabe nem de onde eu vim, né? Eu só sei de uma coisa, que eu tomei posse, que ele falou 3 vezes, Deus abençoe, né? Eu falei, olha, isso sim, sabe? De tão feliz que ele ficou com o chinelo. Mas sabe de uma coisa? A gente vai perdendo essa sensibilidade. Sabe por quê? Porque a arca está longe. A presença de Deus está longe. Ela está onde não deveria estar. E volto a frisar, a arca está aqui em Kiriat Jearim. Por quê? Os filisteus já não a queriam mais. O povo de Bet-Semes também não. Porque se o povo de Israel tivesse ido lá, nós viemos pegar a arca. Pode levar. Porque você vai ver aqui na frente a arca saindo para voltar para Israel. Mas fazem 20 anos que ela está tão distante. E o povo se lamentando, chorando com Deus, porque as coisas não estão dando certo. A gente muitas vezes está chorando, se lamentando, porque as coisas não estão dando certo. E Deus está ali, ó. Deus está só esperando que você traga Ele para a sua vida, mas traga de fato, de verdade, que você traga a presença dEle. Deus quer muito fazer parte, Deus quer muito ser presente na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Mas essa atividade, essa atitude depende de mim e de você, não depende de Deus. Depende de nós. E às vezes a gente chora, mas só lágrimas não adianta. Não vai mudar nada. O que muda é a presença, é trazer. E basta você querer. O povo está chorando aqui, não sei porquê. Era só trazer a presença, era só trazer a arca. Muitas vezes você tem chorado, muitas vezes você tem sofrido, se lamentado, mas Deus está falando com você nessa noite aqui, que o que está faltando é você trazer a presença, chamar a presença para a tua vida. É uma atitude sua. A arca não vai sozinha, tem que levar, tem que trazer, tem que insistir nisso. Basta isso, irmão. Eu aqui, a arca ali, o povo chorando. Mas eles deixaram a arca lá 20 anos, só que havia algo na vida deles completando o lugar de Deus. Porque Samuel vai dizer assim, ó: tira as Astarotes, tira os deuses estranhos. Viu? Às vezes a gente chora para Deus. Quem chora para Deus tem não é bem assim não. Dá uma segurada. Porque às vezes a gente chora para Deus, mas aí Deus olha para mim e para você e diz assim: filho, filha, tem alguma coisa ocupando o meu lugar aí. Não tem lugar para mim no seu coração. A gente chora porque Deus não está fazendo, porque Deus não está agindo, mas aí Deus olha para mim e para você e diz assim: como é que eu vou fazer? Está ocupado aí, não tem espaço para mim na sua vida. Samuel vai dizer: tira esses negócios, joga esses isso fora. Abre espaço para Deus. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado aí nessa noite, profeticamente dizer para ele assim, ó: Deus quer muito que você abra espaço na sua vida para Ele. Pode ser. Ele vai entender, mesmo de máscara, que é isso que você falou. Às vezes a gente chora que as coisas não estão acontecendo, mas Deus olha para mim e para você e diz assim: mas como? Não tem espaço aí.
Deus precisa de espaço. Posso ouvir um amém? Tem espaço na sua vida? A pandemia tirou espaço de Deus na vida de muita gente. A gente completou a nossa vida com tantas coisas, e Deus está dizendo assim: completa a sua vida comigo. Traz eu de volta. Traz eu de volta. Deixa eu fazer parte da sua vida de novo. A arca está ali, ó. Tira tudo. O povo aqui está se preparando, não está? Está se preparando. Mas aí quando o povo está se preparando, o que acontece? Olha o versículo 7. Os filisteus ficaram sabendo que Israel agora está congregando. Quando você começar a congregar, quando você começar a confessar, quando você começar a fazer parte do corpo, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai se levantar. É normal. Isso faz parte. Quando os filisteus souberam, olha ali, ó, vamos atacar Israel. Foi isso que eles falaram no versículo 7. Vamos atacar. Toda vez que você se propõe a dar um espaço na sua vida para Deus, se prepara, porque vai ter ataque. O inimigo vai tentar atacar, irmão. Aí, ó, tá vendo? Então era melhor ficar como tá. Você tem duas alternativas: ficar chorando, se lamentando, o diabo cirandando com a sua vida dessa maneira, Deus longe daquilo que Ele tem para a tua vida, ou você hoje dá um basta em tudo isso, confessar que você precisa de Deus, e aí prepara-se, o inimigo vai tentar te atacar, te atingir, te derrubar, mas aí você está chamando Deus para a tua presença, e quem chama Deus para a vida, irmão, não perde batalha. Mas eu queria servir a Deus, aí falaram que se eu servir a Deus não vou ter mais nenhum ataque. Quem falou isso? Mentiu. Olha aí. A arca, engraçado, né? Olha só. Eles levaram a arca, os filisteus. Deus quebrou as pernas. Eles jogaram a arca fora. Mas agora eles estão sabendo que Israel está se levantando. A arca nem está lá, mas eles estão congregando, orando e confessaram os pecados. Olha só. Sabe que o diabo é assim, né? Enquanto você não está fazendo nada, o diabo não age, irmão. Você não está fazendo nada. Se você ficar parado, parada, aí, largado, você aqui, Deus lá, pode ficar tranquilo, tá? Que o diabo não vai bulir com você. Que nem diz aí os nordestinos. Não vai bulir não, não bole não. Agora, começa a orar e jejuar para você ver. Tem crente que não ora e não jejua com medo do diabo, né? Aqui não tem crente assim, estou falando do lugar aí. Porque você começa a jejuar e orar, o diabo vai se levantar. O inimigo vai tentar atacar. Vai tentar minar as suas forças. E aí, lá vem os filisteus para tentar. Só que é assim, você está congregando, posso ouvir um amém? Você está em comunhão, aleluia. E aí, olha só, o medo faz parte. Todo mundo, irmão, para com essa balé, que o diabo está no meu pé, não, irmão. Prudência, tá? Orai e vigiai, porque o diabo não é brincadeira não. Agora você tem que lembrar que você tem um Deus pela tua vida. Você tem um Deus pela sua história. Então quando Israel ficou sabendo que os filisteus estavam se levantando para atacar, temeram. Só que, olha só, unidade, confissão. Eles vão correr para Samuel e vão dizer assim, ó, é o seguinte, Samuel, intercede e ora por nós. Irmão, se tem unidade, se tem confissão, se tem intercessão e tem oração, relaxa, o inimigo vai cair por terra contra a sua vida. O inimigo não vai prevalecer.
Se tem intercessão, intercessão significa força. Aqueles que intercedem significa força. Quem está na intercessão é a força da igreja. Essas irmãs que estão intercedendo, elas são a força espiritual da igreja. Elas têm que entender isso. A intercessão é a força espiritual e a oração é o poder. Se tem força e tem poder, irmão, diabo nenhum vai resistir. Então não adianta. Então eu estou vindo na igreja, aleluia, e eu sou pecador, pobre, perdido pecador, amém. Mas aí depois disso você precisa interceder e orar, amém, porque senão não vai dar. A partir do momento que você está em comunhão e confessa seus pecados, lembre-se, você ganhou um amigo, Deus o Todo-Poderoso, mas também ganhou um inimigo que está ao seu derredor procurando tragar. Mas Deus está ao seu redor guardando e cuidando de você. Oração e intercessão. Samuel vai orar e a gente já sabe o que vai acontecer. Vai ser Israel que vai derrubar os filisteus? Não. Um trovão de Deus, ó. Eita, meu Deus. Deus tem uma sorte. Quando a Bíblia é tão tremenda, trovejou o Senhor. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer de tantas formas, de tantos meios, de tantas maneiras. Um trovão. Trovejou o Senhor e o inimigo caiu. Irmão, você só precisa de Deus. Sabe, o povo aqui, 20 anos, perderam 20 anos. Eu não sei quanto tempo que você perdeu, você entrou aqui nessa noite. Talvez você já está um tempo chorando por algumas percas, por algumas decepções, por algumas humilhações que você tem passado. Mas a arca está ali, a presença de Deus está logo ali. A pergunta é: por que você não traz a presença de Deus? Por quê? Nós estamos falando de um povo aqui ímpio? Não, é o povo de Deus. O povo de Deus que no momento de luta perdeu a presença. Mas por conta de um momento lá atrás que eles perderam a presença, se acostumaram assim e preencheram na vida deles o lugar da presença. E Deus está dizendo para você nessa noite: dá espaço para mim na sua vida. Você está entendendo isso? Dá espaço, dá espaço. Lágrima só não vai adiantar. Eles ficaram 20 anos chorando, 20 anos de choro. Para quê? Aí Samuel vai dizer assim: lágrimas não adiantam. É necessário comunhão, é necessário confissão, intercessão, oração, para que Deus possa prevalecer. Quem vai mudar a tua história não é você, é Deus. Quem pode mudar o teu futuro não é você, não é o gerente do banco, não é o emprego, não é uma promoção que talvez você almeje e que você acha que tendo essa promoção você vai mudar. Quem pode mudar a tua história não são os planos que você tem para o teu futuro, e aí você deposita toda a sua confiança nesses planos. Quem pode mudar o teu futuro é Deus. Deus mudou a história desse povo. O povo vai prevalecer. E Samuel vai pegar aquela pedra e vai colocar ali entre Mispa e Sem. Deus vai marcar. As vitórias que Deus tem para você são vitórias definitivas, não são temporais. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu vou, amanhã eu não vou.
Deus não tem nada supérfluo na tua vida. Deus não tem nada temporário para você. A vitória que Deus tem não tem prazo de validade. Deus não vai dar vitória para você por um tempo e depois esquecer você, depois abandonar você. As coisas que Deus tem para a minha vida e para a tua vida são definitivas. Deus quer dar algo. Samuel vai pegar a pedra e colocar ali. Todo que passar ali vai ver que a vitória que Deus deu é algo definitivo, é algo sólido. Às vezes eu não sei se Deus tem. Samuel vai pegar uma pedra. Esse é o sinônimo da vitória que Deus tem. Sólido, fixo, não muda. Pedra está lá. Se passar hoje, está lá. O Senhor nos ajudou. Deus quer marcar a nossa vida com coisas sólidas, com coisas fixas, com coisas verdadeiras, que você vai olhar e dizer: isso aqui foi Deus. Não são coisas que você já esqueceu, que já não lembra mais, por um tempo. Não, irmão. Você vai participar dessa ceia, e eu tenho certeza que Deus vai falar assim no seu coração: o Senhor nos ajudou. Sabe, eu quis tanto mudar essa mensagem de hoje à tarde, quando eu estava falando com Deus, mas o Senhor falou: é isso mesmo. Porque, pode vir os ministros, porque a arca estava ali e não trouxeram a arca. Por quê? Por quê? Não tem motivo para você deixar Deus fora da sua vida. A pergunta hoje aqui é essa: por quê? Por que que a arca ficou 20 anos lá? Porque quando Davi vai falar assim: vai lá buscar a arca, simplesmente vão buscar a arca. Por que que Deus está fora da sua vida, irmão? Reflete aí. Por quê? Bispo, não está não. Escute uma coisa: se tem choro, só isso não basta para mudar a tua história. Eu vejo muita gente que às vezes fala assim: olha, sabe, eu tenho Deus na minha vida, mas a vida dele, a vida dela é só de choro, é só de lamento, é só de clamor. Deus quer mudar isso. Curve a sua cabeça aí no seu lugar. Você vai chamar a presença de Deus. Você vai chamar a presença de Deus. Sabe, você vai participar do corpo e do sangue. Do corpo e do sangue, que nada mais é do que a presença. A presença de Deus. Jesus disse: esse é o meu corpo e o meu sangue. Lá em João capítulo 6, Jesus assim: todo aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá a vida eterna. Porque o meu corpo e o meu sangue é alimento. Tem crente aqui nessa noite que precisa da presença de Deus. A presença está ali. Chama ela. Chama. Ninguém estava prendendo a arca lá. O que estava faltando em Israel era a atitude. Se ele chegasse e falasse: ó, traz a arca para cá, a arca ia vir. Mas não, eles escolheram ficar chorando. Tem crente que ele escolheu chorar. Ele acha que chorando Deus vai se comover, que Deus vai. Não, irmão. O que chama a atenção de Deus é presença. Se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir tudo o que quiser, que vos será feito. E ainda que não haja, eu vou criar. Curve sua cabeça, ore a Deus aí no seu lugar.
clame pela presença. Pode tomar os cálices e os pães. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite, Senhor, invocar o teu santo nome. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor venha se manifestar com teu poder, com a tua graça. A presença, a presença, a presença, a presença. Que você aí no seu lugar chame a presença de Deus. Eu consagro esses pães, esses cálices, para que eles venham manifestar a tua presença. Ah, Senhor, a tua presença, a tua presença, a tua presença é o que eu mais quero, a tua presença é o que eu preciso. Você pode falar com Deus aí assim: eu não irei para lugar nenhum sem a tua presença. Ah, Moisés, pode seguir. Não, Senhor, eu não irei a lugar nenhum se a tua presença não for comigo. É a presença, é a presença, a presença de Deus. Lágrimas não bastam, choro não é suficiente. O que você precisa é da presença. O corpo e o sangue. Pode servir, pode servir.
Certa feita, Jesus estava ali. E as pessoas que estavam vindo começaram a sair. Alguns diziam que a palavra que Jesus pregava era dura, difícil. Outros diziam, depois eu volto. E os discípulos estavam ali. E aí Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vocês? Vocês não vão? Eles estão indo, vocês não vão? Pedro olha para Jesus assim: para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro está dizendo assim: para onde eu vou? A sua presença é vida eterna na minha vida. Para onde eu vou? Não tem outro lugar a não ser na sua presença. Às vezes a gente fala que é servo, filho, filha, mas às vezes a presença está longe. E aí eu vivo só choro, só lamento, só tristeza. Mas a presença está ali. E o que eu tenho que fazer é chamar a presença, é trazer. Eles só precisavam trazer. Só isso. Mas bispo, como que eu vou trazer se eu estou todo ocupado? Toda ocupada. Como é que eu vou trazer se não tem espaço? Eu preciso dar um espaço para Deus. Um espaço. Deus precisa ter um espaço na minha vida. Tem que tirar as coisas velhas, os deuses estranhos, para dar espaço.